sou eu? Meu nome é Nazaré Barbosa, moro na cidade de São Paulo, tenho atuado por mais de 20 anos na área de treinamento e consultoria organizacional. Sou economista pela PUC Campinas, tenho pós-graduação pela Getúlio Vargas, São Paulo, sou de empresa, sou praticante em PNL e programação pela Associação Brasileira de Programação Neurolinguística. Sou gerente de um fórum de Excel que vale tanto para o Brasil como para Portugal, na filial Emory University dos Estados Unidos, que o Excel é feito na língua do país, e como Portugal e o Brasil falam português, então o Excel é os dois. Ministro palestra e treinamento sobre resiliência e comunicação. Escrevi 12 cursos de consultoria administrativa. Tenho 125 vídeos no YouTube sobre o meu tema. Publiquei mais de 400 postagens no LinkedIn, onde tenho quase 8.000 seguidores. Escrevi esses 4 livros. Guia do Palestrante, 450 páginas. Origem das Palavras, com 700 páginas. Resiliência e comunicação baseada em programação PNL. Com muita honra recebi esse troféu aqui, ó, Palestrante do Brasil, nas mãos do CEO do Palestrante do Brasil, Mauro Moraes e Mário Simões, oferecido após minha palestra no evento realizado recentemente em cruzeiro a bordo do magnífico navio Preciosa MS Turismo. Olha que maravilha do navio. Seja a foto quando está recebendo o troféu. Olha aí. Mauro Moraes, Mário Simões e eu recebendo o troféu. Tema da minha palestra: pressuposto da PNL. Por que resolvi comentar sobre esse tema? Resolvi comentar esse tema pelos seguintes motivos. Primeiro, por ser um tema da minha área de atuação e por estar relacionado com comunicação. 2. Por ter sido impactado pela PNL após ter feito formação nessa área e ter escrito livros, cursos e artigos sobre esse tema da PNL. C. Que a aplicação da forma adequada das técnicas de PNL pode nos ajudar a atingir os objetivos, quer sejam profissionais ou pessoais, independentemente da área de atuação que o profissional atua. Convém explicar que pressuposto é algo que se aceita como verdadeiro e que suponha que venha a ocorrer uma espécie de princípios que sustentam as técnicas aplicadas de PNL. Isso é justamente o que a PNL nos ensina de melhor, que as outras técnicas que tratam dos temas de comunicação. Pressuposto 01. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Cabe ao palestrante evitar rotular negativamente o comportamento de um determinado participante, mesmo que tenha tentado e não conseguiu atingir o resultado esperado. O palestrante deve estimular o palestrante a se manter de forma persistente na realização dos seus sonhos. Todos os começos são difíceis e a gente vai melhorando à medida que os projetos avançam. E que essa forma de se comportar representa uma qualidade positiva e que, sendo persistente, logo chegará ao sucesso. Deixar bem claro que foi uma tentativa de fazer o melhor possível, que sempre precisamos aparar algumas arestas e que ele acredita que falhas existem para ser corrigidas. Veja, mesmo a criança não nasce falando, mas aos poucos, com notória persistência da criança, vai se comunicar de uma maneira cada vez mais eficiente. Pressuposto 2. O significado da comunicação é a resposta que se obtém. Cabe ao palestrante entender que a deficiência da mensagem nem sempre é determinada pelo conteúdo. Pode acontecer que ela seja exposta de maneira não inadequada e acabou não sendo compreendida pelos participantes. Assim, em vez de culpar os participantes, deverá o palestrante assumir a responsabilidade pela comunicação, adaptando a forma de se expressar segundo o nível do público da palestra. A responsabilidade por uma comunicação ser bem sucedida recai sobre quem envia a mensagem. Se a mensagem não atinge o objetivo, a forma de comunicação não deve ser ajustada.
explicar de outra forma, parafrasear o conteúdo, ou seja, falar a mesma coisa com palavras de forma diferente, em vez de repetir a informação que não foi bem entendida. O pressuposto é o 3. As pessoas fazem a melhor escolha que podem com os recursos que têm. Quando o palestrante entende isso, ele abandona o tom julgador e adota um tom inspirador. Em vez de apontar erros de um participante, ele mostra novas possibilidades de escolha. Ele fala assim: você fez o que era possível com o que sabia. Assim, vou apresentar nessa palestra ferramentas que irão ampliar o seu leque de escolha. E assim você poderá usar de forma mais eficiente os seus recursos. Quando o líder aplica esse pressuposto que as pessoas fazem a melhor escolha que podem com os recursos que têm, ele critica menos, orienta mais, treina mais, estimula os liderados a explorar seus recursos e se engaja para entregar melhores resultados. Pressuposto 04. Não existe falha, apenas resultado. O palestrante, incorporando esse pressuposto, poderia dizer: errou? Isso pode acontecer, e não é o fim do mundo. Isso significa que você foi proativo, foi buscar a solução para o problema. Pois também se aprende. Melhor ainda, aprende-se corrigindo o erro, pois agora tem-se dados novos para ajustar a rota a ser sequenciada. Essa forma de explicar elimina o medo e abre espaço para aprendizagem mais profunda. O livro, por sua vez, afirma: procurar ver a falha como informação de um momento de aprendizagem, que aprende com a falha, corrija e usa os novos conhecimentos para acertar da próxima vez. O próprio Steve Jobs dizia: não existe falha, existe resultado. Ou seja, é necessário entender que as mesmas as falhas funcionam como uma lição de como não fazer. Aliás, explicando semelhante, disse o inventor da lâmpada, Thomas Alva Edison: eu não errei 1000 vezes, descobri 1000 maneiras de como não fazer. Pressuposto 05. As pessoas já têm os recursos necessários ou podem criá-los. Cabe ao palestrante, dentro do contexto, dizer da pessoa da palestra: você tem dentro de si recursos incríveis, talvez apenas não os tenha organizado adequadamente, porém a pôr em ação. E é exatamente um dos objetivos dessa palestra. Assim falando, de forma bem estimulante, a pessoa se empodera, eleva a sua autoestima, né, e se entusiasma pelo conteúdo que será apresentado na palestra. Conclusão. No nosso dia a dia temos mais aqui: transformar os problemas em desafio e vencê-los. E finalizo com essa pergunta: quer ser um palestrante mais inspirador? Quer ser um líder mais respeitado e admirado? Então aplique os pressupostos da PNL. Eles não são apenas frases bonitas, eles são ferramentas práticas para compreender pessoas, despertar motivação e transformar a autoconfiança para enfrentar os problemas, transformar no desafio e vencê-los. Lembre-se, palestrar é influenciar mentes. E liderar é transformar vidas para melhor. Muito grato pela sua atenção. Grande Lazer, trazendo novamente insight. Lazer, está preparado para um desafio? Olha, a vida, enquanto estiver vivendo, nós estamos enfrentando, porque assim, a vida é o que tem seguinte: problemas é uma coisa democraticamente mostrada, dada para todo mundo, é democrático problemas. E desafio faz parte da vida. Enquanto você tiver desafio, você está vivendo. E você tiver condições de desafio, você vai em frente. É assim que as coisas funcionam. Perfeito. E Lazer, eu já disse para você isso na sua cara. Você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Então, o primeiro desafio é o seguinte: eu quero que você ligue PNL, os pressupostos com PNL, com inteligência emocional, né? Qual a importância de desenvolvermos inteligência emocional e PNL
para nós aplicarmos na nossa vida para alcançarmos resultados melhores? Olha, o mentor emocional é o Dale Goleman, né? Ele que criou o sistema emocional. Antigamente, o pessoal na Primeira Guerra Mundial, eles estavam fazendo uns testes pela Benela da França, para poder escolher quem ia fazer na guerra. Sabe, dar tiro, fazer buraco e tal. Escolher o pessoal, põe todo mundo uma montanha de gente lá. Então, fizeram um teste. Então, o QI foi usado para essas coisas. Ao longo do tempo, perceberam que quem tinha um QI grande, necessariamente tinha mais sucesso. Falou, caramba, o que está acontecendo? Então, assim, aí descobriu assim, que o cara era demitido pelo currículo e demitido pelo comportamento, que é exatamente como falou. Então, o comportamento que tem a ver com o emocional. Então, assim, não adianta você imaginar ter um grande currículo, ter uma grande inteligência, você tem que saber se comportar. Isso exige o quê? Isso é emocional, que é o comportamento. Então, ele mostra para você umas alternativas. Você pode seguir ou não seguir, mas importante, a inteligência emocional dele, como já falou, é a mais importante. E outra, e tudo isso é falado de comunicação. Comunicação é uma das técnicas mais importantes para o sucesso. Já foi provado, mais de 25 anos, fez um estudo a respeito. É comunicação. E a PNL é uma forma de comunicação. Tá, tem alguns comentários aqui, ó, José Miguel, parabéns, Elazé, José Miguel, e temos aqui um comentário de uma parte... Deixa eu dar uma alusão, José Miguel. José Miguel é um cara muito bacana, nós temos um trabalho, uma palestra, como fazer o quê? Um e-book via o sistema atual. Então, eu orientei ele e ele fez um e-book muito bacana. Nós fizemos um trabalho assim, como usar isso emocional para criar um e-book. Eu tenho uma palestra a respeito disso e ele criou um e-book sensacional. Meus parabéns, Miguel, valeu a pena o seu esforço. Gostei demais do seu e-book, foi maravilhoso. Sensacional. José Miguel, um palestrante aqui no nosso grupo também, fantástico. E aí, surgiu aqui um comentário de um trechinho que você trouxe na sua palestra. Thomas Edison sempre dizia que seus experimentos não eram um fracasso, e sim um novo aprendizado. Né? E eu acho que esse é um aprendizado que nós temos que levar para a nossa vida. Né? Sempre vão ter obstáculos, problemas, mas vamos focar um pouco sempre na solução para a gente poder estar melhorando. E aí tem uma pergunta, né? Nossa amiga Fabi, estrategista, como fazer o colaborador buscar conhecimento por si só, além do treinamento oferecido pela empresa? Você responder essa, Elazé, é muito boa pergunta. Ninguém faz nada por si só. Tudo que você faz na vida tem que ter uma motivação, um motivo para a ação. Por que você se propõe a estudar? Porque eu proponho escrever, eu estou reeditando um curso de 23 aulas. Vamos começar a primeira palestra, Mário? Porque tem que ter uma motivação. Se você tem um motivo para a ação, não funciona. Então, se o funcionário está desmotivado, ele está largado, alguma coisa está acontecendo com ele. Então, não podemos ter na equipe alguém que está com esses problemas. Faça um feedback com ele particular, converse com ele. É dessa forma que funciona. Todo mundo quer subir na vida e ter um sucesso. Só que nem todo mundo está disposto a pagar o preço do sucesso. Tem um preço do sucesso. Você tem que dizer, vale a pena eu enfrentar esse problema e pode ser o que eu não atinjo o sucesso e vocês que estão em volta de mim, que me amam, falam, cara, que fracasso você teve, cara. Sabe o seguinte, a busca do sucesso pode também resultar numa parte negativa para quem está procurando. Agora, como você consegue ter resultado? Tem que se preparar, tem que estudar. Não adianta usar no travesseiro um dicionário de inglês para aprender inglês. Você realmente ser cara. Você tem que estudar. Não é de outra maneira. É assim que funcionam as coisas. Se o funcionário não está entusiasmado, alguma coisa tem. Chama ele num canto, conversa com ele. Tá? Então, nós elogiamos em público e criticamos em particular. E tem as técnicas, tem várias 5 técnicas de fazer feedback. Tem uma dela que usa que vai dar um resultado positivo. Sensacional. E eu completaria, né? O líder ele tem que ser exemplo. Então, o líder tem que estar andando com um livro debaixo do braço, fazendo cursos, né? Para poder ser exemplo. Elazé, preparado para o segundo desafio? Antes de passar para o Mário, fala. Deixa eu conhecer isso aí. O líder na língua celta é o cara que vai na frente. Por que ele vai na frente e alguém segue ele? Aí que está, porque dá exemplo. Escada, sabe, de cima para baixo. É assim que funciona. Se você é um líder, você tem que entender, você tem que dar exemplo. Olha, o conselho ajuda, mas o exemplo empurra a pessoa. Perfeito.
Bom, antes de passar para o Mário, eu quero aproveitar o seu conhecimento em comunicação, que eu sei que você é um especialista de comunicação. Supondo aqui que nós temos vários líderes nos acompanhando, quais três orientações básicas que você falaria para esse líder para melhorar a comunicação com seus colaboradores? Olha, primeiro é o seguinte, comunicar, como já disse um cientista tal, que comunicar não é o que você fala, comunicar é o que o outro entende. No entanto, eu posso na frase assim, me dá um remédio bom para a gripe. O cara me dá o quê? Dá um remédio lá. Mas se for bom para a gripe, ele fica mais forte. Então, eu estou falando errado, o cara não está entendendo certo. Agora, não tem condições do líder deixar o seu liderado falar errado e o pessoal entender certo no cliente. Ele tem que falar certo e entender certo. Então, ele tem que o líder tem que estar aberto. Pô, amigo, vem cá, vamos conversar. Lembra que você falou outro dia que tal coisa assim? Você tem que ir explicando para ele, orientando, deixar ele ler um livro, explicar o livro e tal, para ver como ele quer. Porque assim, o dicionário quantas vezes você usou o dicionário liderado esse mês aí de palavra? Nenhum, não aprendeu nada. Você tem que estar procurando. Então, o líder tem que entender que o liderado pode melhorar, se o líder estiver preocupado em dar solução para o liderado. Agora, essa é a ideia. Vamos chegar e separar que em público você pega elogio, separadamente você vai criticar e conversar. É uma questão de conversar. Ele não tem alternativa. Né? É outra. O liderado, por que o liderado aceita aquilo? Veja bem, muitas vezes o liderado é chamado pelo líder, lá pelo chefe, e fala, vai lá o cara, vai sofrer o cara. Não é assim que funciona. O liderado, quando é chamado pelo chefe no feedback, ele tem que estar contente, ele tem que sair feliz e crescido lá naquele material. Então, deixa o liderado falar, cada um tem a sua explicação, e todo mundo tem a explicação, eu tenho uma, o gente tem outra, e às vezes tem as corretas. Deixa ele explicar adequadamente. Ele tem que sair empoderado numa reunião, e não castigado. E não, o cara lá, olha como o cara cabeça baixa, martelaram o cara, não é assim que isso funciona. Né? E ser líder não é fácil, cara, é muito difícil. Líder que vai na frente. Legal, Elazar. Mário, por favor. Eu queria só dar uma pitadinha aqui falando sobre o Thomas Edison, que você mencionou, como foi falado também. Eu tive ali na casa de inverno dele, ali em Fort Myers, na Flórida. Inclusive, sugiro que quem for para os Estados Unidos saia um pouquinho da Disney e vai para outros lugares também. Mas nesse lugar, eu ali vi, ele tinha uma réplica do laboratório dele, e aconteceu na história, inclusive, que eu li, que numa noite houve uma explosão e começou a pegar fogo o laboratório dele. Foi 22 milhões de dólares. Foi 22 milhões de dólares. E ele correu para casa, acordou a esposa e os filhos e trouxe para eles verem e falou assim, eu quero que vocês vejam, vocês nunca mais na vida vão ver tantos fogos, tantas explosões, porque lá está cheio de tantos químicos, reagentes e tudo, vocês nunca vão ver um negócio tão bonito como esse. E aí eles ficaram admirando aquilo. No dia seguinte, quando o fogo já tinha acabado e os colaboradores chegaram para aquele laboratório, ele falou para eles assim, olha, hoje é um dia muito bom, essa é uma manhã maravilhosa. E os caras, mas como? O que você está falando? Ele acabou de ter tudo queimado. Mário, me permite, eu sei que ele vai falar. Fala. Estamos muito felizes. Todos os nossos erros foram mortos, queimados. A partir de agora, toda a vida novamente. Foi ou não foi? Foi 22 milhões de dólares que ele perdeu. Essa é a ideia. É só os líderes que pensam assim, mas não é qualquer um, não. Pois é. Todos os nossos erros foram queimados. E agora a gente pode começar tudo de novo. Pensa num cara que tinha um ânimo gigantesco, uma persistência maravilhosa. É um dos meus heróis aí, né? Para quem empreende, erra, acerta. Ele errou mais que acertou, mas o que ele acertou, graças a Deus, a gente tem hoje lâmpada, temos gramofone, temos rádio, tanta coisa boa, né? Mas eu queria só parabenizá-lo, Elazar, e de trazer essas ilustrações que elas acrescentam muito à nossa vida, e aqueles que estão nos assistindo, que talvez tenham falhado no passado, errado no passado, e olha, amanhã é um novo dia, e com ele as coisas erradas já ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, diz na Bíblia, né?
Então, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Levanta, vai em frente, aprende com seus erros e bora para cima para vender, para fazer diferença e ser usado por Deus desse mundo. Olha, é o seguinte, como diz Isaac Newton, se eu vejo mais longe, que eu estou nos pés de um gigante. E quem são os gigantes? As pessoas que me antecederam, mulheres e homens que morreram para me dar meu conhecimento. Madame Curie, que vai ser a primeira mulher a ser o prêmio Nobel. Ela leu 2 vezes, né, e 5 vezes na folha inteira. E ela morreu de leucemia, porque ela fazia aquelas experiências com raio-x. Então, é o seguinte, os gigantes que nós somos os pés em cima do ombro do gigante. E é assim. E o que são essas pessoas? Então, o que é esse gigante? É exatamente o quê? Palestrante do sucesso. E quem está vendo de longe, são nós que estamos no ombro do gigante, que é o palestrante do sucesso, que são os revolucionários. Muito bem. Eu vou dar um apelido aqui para o Lazier. Chama o senhor Barça. Lembra da Barça no passado? A enciclopédia? Rapaz, Mauro, de verdade, eu tenho esse livro seu, Lazier, das definições aí, que quantas páginas, Lazier, tem isso aí? 700 páginas. Se juntar todos os meus livros, não dá esse livro que ele escreveu. Não, é o seguinte, maravilhoso. eu não escrevi o livro. Eu dei curso mais de 20 anos de treinamento, mais de 12 cursos no Brasil inteiro. E eu contava mais história para o pessoal não dormir. Porque é o seguinte, aí a moça falou assim, mas você não conta essas culturas inúteis que você conta para a gente, cultura inútil? Faz um livro. Aí você vai fazer um livro. Porque é o seguinte, veja que interessante. Como é que nós aprendemos numa sala de aula? Assim, Lazier, acho que é olhando, escutando tal. Não, nós aprendemos com a boca. Quando o cara faz assim, quando ele puxa o ar, ele aprendeu. Então eu desconfiava o seguinte, tem cara que está roncando lá, e eu preciso fazer acordar o cara. Então, de acordar o cara, é você contar uma história alegre. Porque é como ir no restaurante. Tem o importante e o interessante. O almoço é importante, mas a sobremesa é interessante. E depois vem o papo, que é mais interessante. Então, tem que ter um misto dessas coisas. Então, se você apenas... Aquele 5W2H, se você fizer uma palestra e não fala coisa com coisa, não tem começo, tem fim, não funciona. Veja, eu não fiz a palestra de cabeça, eu estudei a palestra. Aqui, está marcado aqui, ó. Porque é o seguinte, os nossos alunos ouvindo, eles têm que ter assim, respeito por ele. Então, olha, tem que ter começo e fim. É assim que eu vou falar. Se precisar depois, pode conversar. Por quê? Se eu começar a falar, não acaba nunca. Quer dizer, já tem um monte de livro, mais de, sei lá, 20 cursos, mas não vai parar nunca. Tem que ter começo, meio e fim. Ok. Obrigado, Lazier. Obrigado, Lazier. Vai lá. Adoro vocês dois, como sem perfume. Agora é sem perfume, sem perfume. Valeu, um abraço, gente. Deus abençoe. Um abraço. Mr. Barça. Muito bom. Não, o apelido pegou. O apelido pegou. A gente faz uma pergunta e ele dá 3 respostas, né? Eu tive a honra de fazer uma revisão do livro dele, o Guia do Palestrante, e muito conteúdo, e ele me convidou para escrever o prefácio, eu escrevi o prefácio, livro fantástico, 400 páginas tem um livro,